Eu sou o Orso Souza e nessa videoaula iremos falar um pouco sobre o projeto da calculadora, que será uma calculadora simples que irá fazer até 4 tipos de operações, que serão adição, subtração, multiplicação e divisão. E essas operações poderão ser feitas no máximo 2 vezes entre 3 números, os quais esses 3 números serão números inteiros de até 4 dígitos. Bom, irei começar explicando a montagem do meu projeto. Como podemos perceber, a primeira coisa que você deve notar de diferença é que eu não estou utilizando a parte superior do Arduino, as portas digitais, para conectar o meu display LCD de 6x12. Ao invés disso, eu estou usando as entradas analógicas para que eu consiga mais espaço nos pinos digitais. Assim sendo, eu prossegui com a montagem definindo a forma que eu queria que fosse feita esses 3 números. Eu acabei selecionando a seguinte forma. Você pode fazer de diversas maneiras, diversas formas, formas até mesmo mais simples, e eu acabei optando por colocar 4 interruptores deslizantes e conectá-los ao Arduino, os quais eles irão cada interruptor desse controla uma digital. Ou seja, a primeira digital será controlada pelo primeiro interruptor, a segunda digital pelo segundo interruptor, a terceira digital pelo terceiro interruptor e a quarta digital pelo quarto interruptor. Assim sendo, eu pensei em fazer as operações em vez de, digamos, utilizar interruptores também. Eu optei por botões, os quais seguem a seguinte lógica. O primeiro botão é o botão de soma, o segundo, o de subtração, o terceiro de multiplicação, o quarto de divisão. Os outros 2 botões é o Enter, que será utilizado para dar o resultado final dessa operação que você está criando, dessa expressão que você está criando. E o apagar não é um backspace, ele não vai, digamos, ir deletando de 1 em 1. Ele vai simplesmente zerar todas as variáveis e resetar o monitor. Dessa forma você poderá repetir os seus cálculos. Bom, os botões estão configurados para enviar nível lógico alto para poder operar corretamente. Então, dito isso, seguiremos ao código. Antes de mostrar o código melhor, eu vou mostrar o programa operando. Iniciar a simulação. O Tinkercad, ele tem vez que ele simula de forma um pouco mais pesada, por assim dizer. Você sente uns frame drops, mas dá para usar tranquilamente. Bom, como dito anteriormente, esse primeiro interruptor irá controlar a primeira digital, que irá de 0 até 9. Quando passar de 9, ele volta para 0. Como dá para perceber, eu estou incrementando de 1 em 1 até passar de 9 e voltar para 0. Vamos deixar em 7 mesmo. A segunda digital, o segundo algarismo, vamos deixar em 4. Vamos apertar o botão de soma, como dá para perceber. E agora, quando eu aperto algum botão de operação, seja ele soma, subtração, multiplicação e divisão, os interruptores que estavam controlando, digamos, o primeiro número, que eu falei que serão 3 números, eles passam a modificar o segundo número. Bom, ou seja, quando eu mexer no primeiro interruptor, ele não irá alterar aquele 7, ele irá alterar uma nova variável, que vamos colocar que vai ser 4. Assim sendo, eu irei apertar Enter e o resultado deve ser apresentado como 78. 78. Ao invés de parar a simulação, eu irei simplesmente usar o apagar. Vamos testar agora a subtração. 2 menos
4 tem que ser igual a menos 2, vamos ir pro Enter, menos 2, correto. Aqui está utilizando a casa decimal, lembrando que programação em si eu uso ponto como separador decimal, vamos apagar. Vamos testar a multiplicação, 1 vezes 2, tem que ser igual a 2, correto. Vamos testar a divisão, vamos colocar, deixa eu ver se está numa fração interessante. Vamos colocar 5 sobre, opa, deixa eu apagar aqui porque eu ia falar assim. Vamos colocar 2 sobre 10, aí vai em div. Vamos colocar aqui 2 sobre 10, Enter. Ou seja, deu o resultado esperado, está operando perfeitamente essa calculadora para as 4 operações de até 3 números. Eu não fiz o exemplo com 3 números, deixa eu realizar um agora. 1 mais 2 mais 5, vamos colocar para até o 5. Como dá para perceber, o botão operação também troca do segundo para o terceiro número. O resultado deve ser 8. 8. Está funcionando perfeitamente. Vamos ao código. Nós começamos o código declarando a biblioteca do display, que é a biblioteca liquidCrystal.h, o liquidCrystal.h entre maior que e menor que. Nós precisaremos dessa biblioteca porque nós iremos utilizar da função, se me engano, clear, lcprint, setCursor e, claro, precisaremos inicializar o display. Em seguida, eu declaro os pins que serão utilizados para a seleção dos dígitos com os interruptores e os botões que serão utilizados para as operações. Bom, agora nós começamos as variáveis. Essas variáveis desse bloco são variáveis para alternar entre as operações, porque, como está aparecendo aí na tela, nós possuímos 20 operações possíveis, alternando entre soma simples, soma e soma, multiplicação e divisão, entre outros. Prosseguindo, nós temos variáveis que serão utilizadas para manipulação do display, mais para que evite que números sejam sobrescritos no display. Esse bloco de variáveis aqui. Bom, em seguida nós temos todo esse bloco. Esse bloco aqui ele consiste na mesma lógica, que N1, D1, N1, D2, como dá para perceber, seria número 1, dígito 1, número 1, dígito 2, porque cada dígito será armazenado em uma variável. E eu inicializei cada dígito com menos 1, porque assim que o interruptor for acionado, esse menos 1 irá ser somado a 1, ou seja, irá ser inicializado como 0. Bom, prosseguindo, percebemos que os outros dois números seguem a mesma lógica, possuindo dígitos até 4, e todos esses dígitos são inicializados com menos 1, e depois tendo uma float que será, digamos que, irá organizar todos esses dígitos e armazenar os mesmos. Nós temos uma constante de delay, eu deixei como 700, mas você poderia alterar esse valor tranquilamente. Inclusive, esse projeto estará na descrição do vídeo. Você pode copiá-lo, modificá-lo da sua forma, do seu interesse. Bom, prosseguindo, nós inicializamos o display com os pinos analógicos. E nós temos o setup, o qual nós colocamos o LED begin e setamos o cursor em 00. Eu acabei setando o cursor em 00 aqui posteriormente, mas por questão de não perceber mesmo, mas poderia tranquilamente ter apagado essa linha de código. Nós temos aqui setando os pinos como input, e nós começamos a loop pelo primeiro dígito, que vai fazer a seguinte verificação. O primeiro interruptor está acionado? Se sim, pegar o primeiro dígito e somar mais. Aí caso o primeiro dígito seja maior que 9, ele irá a variável receberá o valor de 0, ou seja, ele nunca será maior que 9. Ele nunca printará um valor maior que 9, melhor dizendo. Nós temos troca de disco, que será utilizado para manipular, para evitar sobrescrever números posteriormente, não nesse caso. Nós temos o nosso delay e
o no1 que, como citado anteriormente, será utilizado para organizar as digitais do número 1, no 2 para digitais do número 2 e prosseguindo. O segundo dígito irá seguir basicamente a mesma lógica. O mesmo vale para o terceiro e para o quarto. Lembrando que, como, por exemplo, no quarto dígito, terão outros três dígitos além dele. Então nós devemos seguir a seguinte lógica. No caso do quarto dígito, o primeiro dígito será multiplicado por 1000, o segundo multiplicado por 100, o terceiro por 10 e o quarto será adicionado de forma não precisar de nenhuma outra multiplicação. Dessa forma, caso possua um quarto dígito, o número 1 irá receber o valor corretamente, bem organizado corretamente. O mesmo vale para os outros números, e caso tiver, por exemplo, apenas 3 dígitos, irá seguir essa lógica, e caso tiver 2 dígitos, irá seguir essa lógica. Prosseguindo, nós temos uma verificação, caso algum operador foi selecionado, que como agora você, nesse momento do código, o usuário já deve ter selecionado o primeiro número, então ele deve apertar algum botão de operação para poder alterar para o segundo número. E como podemos perceber, todos eles seguem a mesma lógica. Irei pegar aqui o botão de soma como exemplo, ele irá printar o símbolo de mais. A quantidade de botões apertados será mais um. Ele dará um delay de 1 segundo. Irá troca mais, que é utilizado para evitar sobrescrever números ou símbolos. Sum e op igual 1, perdão, que serão utilizados para alternar entre as possíveis operações. E essas outras duas variáveis são variáveis para evitar sobrescrever números e símbolos. Como eu disse anteriormente, os outros botões de operações vão seguir a mesma lógica, do botão soma até o botão div. Enter e apagar irão seguir outra lógica, outro procedimento. Bom, agora nós iremos. Você pode perceber que possui troca igual a 2, por quê? Porque troca foi setado como 2 no botão de operação. Dessa forma, os mesmos interruptores irão alterar outras variáveis e vai seguir a mesma lógica seguida anteriormente, só que em vez de no setCursor, em vez de a gente predefinir com algum número, a gente vai predefinir com a variável troca diz para evitar a sobrescrição de números. E vai seguir aquela mesma lógica para declarar o número por inteiro, como foi dito anteriormente. Aí nós temos o terceiro dígito, que como perceber troca 3, por isso que aqui está troca mais, que irá seguir o mesmo padrão, que o mesmo interruptor vai alterar diferentes variáveis. E nesse caso, seria quase a mesma lógica do número 2, com exceção que aqui nós temos um troca de 3, que, como citado, troca de são para evitar sobrescrição de números. E agora nós começamos as operações. Aqui está prevendo cada uma das possíveis 20 operações que estão aparecendo na sua tela e que também foram citadas anteriormente. Aqui, como perceber, nós podemos fazer uma soma simples que está verificando todas aquelas variáveis citadas anteriormente, sum, div, multi, sub, que serão variáveis para verificar e alternar entre essas operações, e claro, a variável op, que é utilizada mais as operações aqui de baixo, como podem perceber. E todo o resultado dessas operações será armazenado na double resultado total, que posteriormente, essa parte do código está dentro de um if, que é o botão enter, que é verificando se ele foi acionado ou não. Ou seja, quando o botão enter for acionado, ele vai fazer toda essa verificação de operação, irá setar o botão, irá printar o botão de igual na linha de baixo, irá ter um espaço e irá printar o resultado total. Aqui nós temos o botão clear, aqui nós temos o botão apagar, que você pode chamar de reset, dependendo da forma que você desejar. Ele irá chamar a função stdclear e
irá deixar todas as variáveis que nós declaramos lá em cima como globais, deixá-las em estado primário, ou seja, na exclamação igual a -1, nós iremos voltar dessa forma, porque caso nós não fazemos isso, irá acabar tendo um resto de valor de variável que irá atrapalhar na operação. Por exemplo, a gente pode fazer 2 mais 2 depois de apagar, que poderia dar um resultado errado, caso a gente não setasse com os resultados com o valor que foi declarado. Ou nós poderíamos ter problema do tipo de sobreposição de números e símbolos. Bom, a videoaula foi essa. Lembrando que na descrição do nosso vídeo está o link para você ter acesso a esse projeto. É isso e obrigado pela sua atenção.